Em entrevista à TV Senado, o senador Eduardo Girão protestou contra a inclusão em pauta do Supremo Tribunal Federal de julgamento que pode levar à descriminalização de substâncias no Brasil. O senador apontou: é sempre assim, é numa sexta-feira à tarde, marcando para a semana seguinte, para não dar tempo de você que está nos assistindo, da sociedade brasileira se mobilizar. Mas vai dar tempo sim. O senador explicou que, ao pautar esse julgamento, o Supremo Tribunal Federal invade as atribuições do Congresso Nacional, que neste caso já decidiu por 2 vezes qual é a lei que deve reger esse assunto. Girão disse: o Supremo Tribunal Federal pegando a nossa competência aqui, com relação à descriminalização do porte de droga, que tem PEC tramitando aqui nesta casa, que a gente já debateu e votou 2 vezes. 2 presidentes diferentes sancionaram tolerância zero às drogas. E o Supremo vai lá, contra o Congresso Nacional e contra a população brasileira, e quer descriminalizar. Eduardo Girão se dirigiu ao público e pediu que contatem seus representantes eleitos para pressionar os ministros, apontando: você precisa chegar nos seus representantes de forma ordeira e pacífica, mas com firmeza, e cobrar um posicionamento deles. Porque como a gente sabe que o Supremo hoje é uma casa política, né? Porque se não fosse, não estaria pegando isso. O senador afirmou que o ministro Luiz Roberto Barroso teria que se declarar impedido de julgar por ser militante da causa e disse: o processo está todo errado, então quem perde com isso é o povo brasileiro. Quem ganha com essa descriminalização é o lobby poderoso que quer transformar o Brasil num narco-estado. Não deixemos. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 32 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo passado de corregedor em corregedor e está nas mãos do ministro Raul Araújo, enquanto nossa renda é confiscada dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista! Olá, senador, boa tarde. Tanto aqui no Senado quanto em outras instâncias, como no Supremo Tribunal Federal, há o debate sobre a descriminalização do porte de drogas. Como é que o senhor avalia esse tipo de assunto? Olha, é sempre assim, numa sexta-feira à tarde, marcando para a semana seguinte, para não dar tempo você, que está nos assistindo, sociedade brasileira, se mobilizar. Mas vai dar tempo sim. Supremo Tribunal Federal, usurpando, pegando a nossa competência aqui com relação à descriminalização do porte de droga, que tem PEC tramitando aqui nessa casa, que a gente já debateu e votou 2 vezes. 2 presidentes diferentes sancionaram tolerância zero às drogas. O Supremo vai lá contra o Congresso Nacional e contra a população brasileira e quer descriminalizar. Então isso é um golpe nas famílias do Brasil, na segurança, na saúde pública, né? Nós temos alertado, fizemos audiência pública sobre isso, e da mesma forma que o Brasil venceu ontem com a nota técnica criminosa do Ministério da Saúde, praticamente com a mobilização eles cancelaram, nós precisamos nos mobilizar. Aqui internamente estamos conversando com os senadores, mas você pode nos ajudar, porque é um caso que você precisa chegar nos seus representantes de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza, cobrar um posicionamento deles, porque como a gente sabe que o Supremo hoje é uma casa política, né? Porque se não fosse, não estaria pegando isso. Então que eles parem lá por uma questão política. E outra coisa, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente, que ele que pautou para a semana que vem, sabendo que o Congresso está debatendo esse assunto, ele não deveria nem ter votado. Ele deveria ter se declarado suspeito. Isso era o correto para ele fazer. Sabe por quê? Porque ele foi em Nova York, em 2004, fazer palestra pró-legalização das drogas. E ele não poderia, ele tinha que se declarar suspeito, impedido de votar. O processo está todo errado. Então, quem perde com isso é o povo brasileiro. Quem ganha com essa descriminalização é o lobby poderoso que quer transformar o Brasil num narco-estado. Não deixemos. Faço uma conclamação à sociedade brasileira para contactar as entidades, fazer manifestações junto aos seus parlamentares para que a gente consiga adiar para que o Senado, que já está debatendo o assunto, vote mais uma vez. Porque eu quero dizer, a gente já votou 2 vezes, 2 presidentes diferentes, Lula lá atrás e o Bolsonaro em 2019. E o Congresso debateu com seu dinheiro, nosso salário é alto. Nós debatemos aqui nas 2 casas, mais de quase 600 parlamentares fizeram isso. E o Supremo está querendo desfazer, depois de 2 presidentes sancionarem tolerância zero. Que Deus abençoe a nossa nação e conto com a sua mobilização nesse final de semana para mais uma vitória. Obrigado pela entrevista, senador. Do senador Exalci, do Distrito Federal, aqui um dos senadores mais presentes e sempre muito combativo. Eu quero dizer, senador Exalci, que eu acolho e me solidarizo com o senhor também, porque é tanto vilipêndio que está acontecendo no Brasil, que eu sei que esse seu desabafo, e o senhor é um senador que assina aqui situações que a gente quer apenas cobrar a Constituição, cobrar o que está na lei, né, certas medidas, fim das decisões monocráticas o senhor votou, pedido de impeachment o senhor assinou, enfim, e o senhor tem feito a sua parte. Eu acho que a gente precisa conquistar o coração e a mente de mais senadores, né, para que o Brasil possa reequilibrar. O grande problema é a falta de reequilíbrio entre poderes da República. Hoje você tem o STF, que é importantíssimo para a democracia, é um pilar da nossa democracia, mas pelo ativismo político e ideológico de alguns dos seus membros, manda, desmanda, faz e desfaz, rasga a Constituição,
fica por isso mesmo e essa casa precisa cumprir o seu dever. Uma hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O senhor que é um parlamentar que vai na feira, que vai no mercado, como o senador Stirson também, e eu tive lá no Rio Grande do Norte, fui na escola dele, que ele vai abordar também agora. Nós que andamos junto com a população, a gente sente já um descontentamento generalizado, com pessoas até que são a favor do governo, que são de esquerda, de centro, que já estão percebendo que já foi longe demais. Se você pegar, senador Exalci, o senhor estava falando sobre a Petrobras, o senhor foi da CPI da Petrobras. Um gerente, eu vou repetir aqui, se você não sabia que está me assistindo e me ouvindo, o senador Exalci sabe, porque ele participou de todas as CPIs e CPMIs aqui, porque ele está há muito tempo aqui nessa casa. Um gerente da Petrobras, do 3º escalão, devolveu 500 milhões de reais. Meio B de bola e de índia, é dinheiro que não acaba mais. Dava para fazer quantas escolas, dava para fazer quantos hospitais. O cara devolveu. E a gente vê ministros do Supremo anulando delações de questão de acordos de empresa, de multas, B de bola e de índio, bilionárias, numa canetada. Quando a gente vê isso, as pessoas de bem ficam indignadas. E cobram a gente com razão. Você está certo em cobrar a gente. Sempre de forma respeitosa e tudo, né? Mas eu sempre digo, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O sofrimento que o brasileiro está passando, a provação que ele está passando, e nunca a resposta é violência. Nunca deve ser violência. Mas vote melhor. Acompanhe o seu representante. O que é que ele fez durante o mandato, como é que ele se posicionou, como ele votou, se ele se escondeu de assuntos importantes, se ele fica dourando a pílula. É importante a sociedade, isso é cidadania. Eu tenho certeza, senador Exalci, que nas próximas eleições, pelo que eu sinto, nas ruas, as pessoas estão entendendo melhor de política, estão gostando de política brasileira e vão escolher melhor os seus representantes. Que fica para não desgastar o populismo, para não se desgastar com setor A, setor B, fica tirando o pé, não entra em bola dividida. Eu ouvi muito assim, aqui, rapaz, não vou entrar em bola dividida, não quero confusão. Está aí o país, que eles entregaram, porque, como o senador Stirson falou aqui do meu lado há pouco tempo, alguns dos itens que o senhor falou ali, daqueles 14 itens que só os ministros do STF fazem, é porque esse Senado deixou, esse Senado foi covarde. E nós fazemos parte do Senado, nós também. Somos minoria? Somos. Mas deixamos isso acontecer. Como é que pode reparar o mal? Passou, passou. Vamos olhar para frente. É a gente reequilibrar os poderes. E aí não tem, para mim, não tem jeito. É um remédio amargo, mas é necessário. É preciso ter coragem, é preciso ter disposição para servir as próximas gerações desse país, que é um impeachment. Um dos 60 que está aqui embaixo, se ter a coragem de enfrentar, porque está demais, a população já entendeu. Então, muito obrigado, senador Exalci, eu passo a palavra e já pedindo desculpa por ter também avançado, senador Stirson Valentim, o senhor tem 20 minutos regimentais para usar o seu tempo, com tolerância da casa.